já com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Porque é isso, estamos falando do conflito no Oriente Médio, há o receio de como isso vai impactar principalmente o preço do barril do petróleo. Débora, bom dia, né? Bom Antes de mais nada. Bom dia, Carol, para você e para todo mundo aí nos acompanhando. Estamos aqui na correria do Break News, porque assim que foi confirmado esse ataque de Israel contra o Irã, o preço do petróleo disparou. Foi. Débora, nesse momento, o que a gente tem de atualização? Pois é, o petróleo está caindo agora, Carol. Já vou até trazer aqui a atualização para vocês verem na tela. E o que acontece? Eu vou explicar essa movimentação para vocês. Primeiro de tudo, existe uma grande tensão, uma grande preocupação no mercado justamente dessa resposta de Israel ocorrer. Enquanto a gente não tinha essa resposta de Israel, que pode ameaçar a questão da produção do barril do petróleo, porque a gente sabe da importância do Irã como produtor, a gente vinha tendo quedas no petróleo. Foram 4 dias seguidos de queda acentuada no petróleo, que fez com que o barril voltasse a operar ali muito mais para o patamar próximo dos $80 do que 90. Aí vem essa resposta de Israel. O petróleo chegou a bater, o Brent, inclusive, que é o que serve de referência para a Petrobras, chegou a bater os $90 o barril de imediato. E aí depois começa a acomodar novamente, nesse momento tem uma queda de 0,33%, barril do Brent a $86, o WTI cotação lá fora, também queda de 0,18 a $82 o barril. E o que acontece, pelo que eu estava conversando com o pessoal? Existe agora a iminência, vai ter contra-ataque, não vai ter contra-ataque. O que pode realmente mexer com a commodity e deixar ela da maneira como a gente viu, aquele estresse como a gente tinha lá na época, quando estourou o conflito na Ucrânia, é justamente ficar com essa guerra em pauta, e aí no final isso pode acabar afetando a produção do petróleo. Aqui, em contrapartida, o que responde muito por essa queda é a questão também da demanda, Carol. A gente sabe que existe um prêmio de risco em relação a uma queda na demanda. A China também já vinha muito precificando isso, porque a recuperação da economia da China não estava sendo como previsto. Então, isso tudo tinha feito o barril do petróleo se acomodar, e os Estados Unidos também estavam intervindo de alguma forma com os estoques para controlar o preço do barril. Então, a gente tem isso por trás e, por outro lado, o mercado analisando se realmente a gente vai ter uma resposta de maior dimensão nesse momento, um contra-ataque ou não. Enquanto isso não acontece, o barril acomoda de novo. Portanto, é preciso observar, porque o que a gente tem nesse momento é muita volatilidade na commodity. Conferindo, portanto, a cotação do preço do barril do petróleo, a Débora Oliveira até contextualizando para a gente, porque estamos falando de uma região de tensão do Golfo Pérsico. Por ali passa 1/3 do petróleo. E quando aconteceu esse ataque de Israel contra o Irã, havia o receio de que o Estreito de Hormuz fosse inclusive fechado. Exatamente. E se isso acontece, o impacto na economia global é gigantesco. Exatamente isso. E aí vem mais ou menos o que a gente viu acontecer, por exemplo, lá na Guerra da Ucrânia, lembrando de novo, porque ali acho que foi o exemplo mais recente do que a gente tem, do quanto que isso pode afetar realmente a commodity. E aí a preocupação é porque a gente tendo uma disparada do preço do petróleo, a gente tem uma disparada em cadeia de uma série de outras coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode ver alimento ficando mais caro, porque o frete fica mais caro, a gente vê combustível sendo afetado, a gente já tem uma defasagem muito grande do combustível aqui no Brasil. Se a gente volta com esse petróleo a disparar, provavelmente a Petrobras não teria como continuar segurando o preço do petróleo com um barril a $100. Então, no final das contas, a gente vê um efeito em cadeia. Por isso, há uma preocupação muito grande no mercado em acompanhar e monitorar isso muito de perto. Agora, no próximo passo qual será a resposta do Irã, se vai ter ou não, ou se Israel vai escalar essa resposta ou não. Isso tudo a gente vê de imediato a resposta, assim como foi nessa madrugada. Houve o ataque, foi constatado, disparou 4%. Mercados na Ásia também, daqui a pouco a gente fala sobre mercados. Caiu bastante, mas agora se acomoda ao longo do que a madrugada a gente não foi tendo novos ataques naquela região. Movimento de cautela no mercado. Daqui a pouquinho a Débora vai trazer para a gente em detalhes. Até já, Débora. Até já, Carol. Vamos com outros destaques do dia. Daqui a pouquinho falamos mais sobre Oriente Médio.